Toda vez que a gente começa a falar sobre investimento em cultura, existe uma pergunta que aparece muito rápido. Mas com tanta coisa importante para investir, por que gastar dinheiro com cultura? Saúde é importante, educação é importante, segurança é importante, moradia é importante e a cultura fica naquele lugar de. Sim, cultura também é legal, mas depois a gente vê isso daí. Só que tem um problema. Porque cultura não é simplesmente uma coisa que uma sociedade produz depois que todas as necessidades importantes foram atendidas. A cultura é uma das coisas que definem o que a nossa sociedade, o que essa sociedade considera importante. E eu comecei a pensar muito sobre isso, sabe? Depois de assistir uma palestra no Sesc aqui de Santos, em que eu ouvi uma frase que ficou na minha cabeça. A cultura oferece os valores de uma sociedade. E esses valores, eles não são fixos. Eles estão o tempo inteiro em disputa. Pensa em coisas que eram consideradas absolutamente normais há algumas décadas atrás e que hoje são socialmente inaceitáveis. Pensa na forma como a sociedade enxergava as mulheres, as pessoas negras, pessoas com deficiência, a infância, a orientação sexual, meio ambiente, família, trabalho, enfim, tudo isso foi mudando. E quando os nossos valores culturais mudam, muitas vezes as nossas leis também mudam. Porque o direito também nasce dentro da cultura. Uma lei ela não cai do céu, ela foi criada por pessoas que pertencem a uma determinada sociedade em um determinado momento histórico com determinados valores. Por isso, uma coisa que era perfeitamente legal em determinado período pode se tornar ilegal posteriormente. O contrário também acontece. E existe uma frase provocativa dessa palestra que eu achei especialmente maravilhosa. Talvez o Estado democrático de direito também pudesse ser chamado de Estado cultural. Não porque o direito e a cultura sejam exatamente a mesma coisa, mas porque não existe direito completamente separado da sociedade que o criou. E é aí que eu acho estranho quando a cultura aparece como a última prioridade. Porque a cultura está presente justamente na construção da sociedade. A sociedade que vai decidir quais são as suas prioridades. E quando eu falo de cultura aqui, eu não estou falando apenas de teatro, música, cinema, dança, artes visuais, enfim. Eu estou falando também de memória, de identidade, de valores, de símbolos, costumes, narrativas. Aquilo que uma sociedade escolhe preservar. Aquilo que uma sociedade escolhe esquecer. Aquilo que ela considera bonito, feio, inaceitável, importante, desnecessário. Agora pensa na arte. A arte é um dos lugares onde essa disputa cultural fica mais visível. Uma música ela pode mudar a forma como uma geração fala sobre uma coisa. Um filme pode colocar uma experiência diante de milhões de pessoas que jamais viveram aquilo. Uma peça pode colocar uma questão desconfortável no palco. Um livro, ele pode criar uma linguagem para alguma coisa que alguém sentia, mas não conseguia nomear. E é por isso que fazer arte nunca é apenas produzir entretenimento. Mesmo que a intenção do artista seja simplesmente divertir. A existência daquela obra já está inserida dentro de uma cultura e usufruir da arte também é um exercício dessa cidadania. Aliás, isso não é apenas uma interpretação bonita, não. A Constituição brasileira diz no artigo 215 que o Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. E o artigo 216 relaciona patrimônio cultural brasileiro à identidade, à memória, às formas de expressão e aos modos de criar, fazer e viver, ou seja, cultura é direito. E isso muda completamente a nossa conversa. Porque quando existe política pública para a cultura, a pergunta deixa de ser por que o governo está ajudando o artista e ela passa a ser como o Estado está concretizando um direito que está previsto para todos. O artista participa disso, isso é óbvio. Óbvio. Porque alguém precisa criar, produzir, circular, enfim, ensinar. Mas a política cultural não deveria existir apenas porque artista precisa trabalhar.
Ela precisa existir porque a sociedade tem direito à cultura. Tem direito a produzir cultura. Tem direito a acessar a cultura. Tem direito de conhecer a sua memória, de reconhecer a sua identidade. E talvez seja exatamente por isso que a cultura seja tão disputada. Porque quem influencia a cultura também influencia valores. E quem influencia valores, influencia a forma como uma sociedade pensa. Talvez por isso seja impossível dizer que a cultura é neutra. Mesmo quando uma obra não tem intenção nenhuma político-partidária, ela existe dentro de uma sociedade e carrega alguma visão daquela sociedade. E é aí que eu volto para aquela pergunta do começo. Com tanta coisa importante, por que investir em cultura? Talvez essa pergunta esteja errada. Talvez a gente devesse perguntar como construir qualquer uma dessas outras políticas sem considerar a cultura da sociedade em que elas são implementadas. Porque você pode criar uma lei maravilhosa, uma política pública maravilhosa, um direito maravilhoso no papel, mas existe uma camada cultural que determina como aquela sociedade vai receber aquilo. Se a sociedade vai aceitar, se ela vai rejeitar, se ela vai compreender, se ela vai reivindicar, né? Por isso que eu gosto de uma outra ideia daquela palestra, que é bem legal. A cidadania não é apenas ter direitos, é saber que você tem esses direitos. Porque você não só reivindica aquilo que você reconhece como seu, e a cultura participa profundamente dessa consciência. Então talvez a gente precise parar de tratar a cultura como só aquela cerejinha do bolo, como aquela coisa bonitinha que uma sociedade faz quando sobra dinheiro. Porque a cultura, ela está na própria receita. Ela participa da criação da identidade daquela sociedade, dos valores daquela sociedade, do jeito como aquela sociedade enxerga o mundo e, consequentemente, até dos direitos que essa sociedade decide construir. Talvez o que precisa mudar seja exatamente isso. A nossa cultura de pensar a cultura.